Alô, meu povo, muito boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio. É o 15º, né, Carla? Tu que tá contando direitinho. 15º episódio do Conecta Paraíba. Que bom estarmos juntos. Meu querido Flávio, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite a você que está nos assistindo. E hoje estamos aqui. Olha, presta atenção. Hoje vai ser muito rápido, então pega o link aí agora. Já começa assim, né? É isso. Ativa o sino. De novo, ativa o sino. Compartilha com tua família, teus amigos. Atenção, João Pessoa. Atenção, Paraíba. Atenção, Pombal, Piancó, Cajazeiras. Atenção, região de Patos. Atenção, minha família aí do sertão. Presta atenção. Pega esse link aí agora e compartilha com todo mundo, porque hoje a gente tem coisa boa aí pro sertão. Bora! Se a tua família e a minha não assistir, meu irmão, então tamo indo no negócio, viu? Ó, gente, começando mais um episódio do Conecta Paraíba, em nome dos nossos parceiros, evidentemente, quem nos mantém no ar, começando pelo lugar onde nós estamos aqui. Êxito Caorque. Este é o lugar Isso. onde está acontecendo esse podcast, que você pode imediatamente ligar e saber mais informações. Centro de João Pessoa, salas especiais para você. Também temos LDF Material de Construção, BR-230, Estrada de Cabedelo, material de construção, verdadeiro home center para você que está construindo ou reformando. Vai lá, melhores condições para você, tudo em 10 vezes sem juros. Temos também Império Atacadista. Império Atacadista. Isso, você que está precisando de cesta básica para associações, para empresas, para o seu negócio, para você, pessoa física, procure meu amigo Glicério, Império Atacadista PB no Instagram, que ele faz as melhores condições e ainda entrega na sua casa. E para fechar, SOS Rastreamento. SOS Rastreamento para você, meu amigo e minha amiga que está desprotegido. Seguro está muito caro? Pois é, inclusive falando em seguro, um abraço pro meu amigo Albeno Seguros. Albeno tem tudo a ver, inclusive com a entrevistada de hoje. Albeno, você acha que o seguro do seu carro tá muito caro? Então proteja com a SOS Rastreamento, rastreamento garantido, você pagando menos de R$4 por dia, deixa o seu carro rastreado e protegido, tá bom? Flávio! Vamos embora? Entrevista de peso hoje, né? Hoje, Papai do Céu nos honrou. Secretária de Estado de Desenvolvimento Humano. Antiga Secretaria de Ação Social do Governo do Estado. Exato. Secretária Pauliana Huerto. Seja bem-vinda, que prazer tê-la conosco. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Flávio. Quero cumprimentar também Carla e Fernando, que está aqui nos bastidores, mas faz tudo isso acontecer. Quero dar meu boa noite também aos internautas. É um prazer enorme estar aqui ao lado de vocês. Já completou 2 anos à frente da Secretaria? Pois é, eu entrei em 2023, né? 23, 24, 25 e 26 é o 4º ano. E como é que tá essa avaliação? Eita, 2026 é o 4º ano. Vou pegar esse gancho já. Qual é a avaliação que a senhora faz? É a primeira vez que Paulina trabalha nesse tipo de atividade numa secretaria tão importante para o Estado? Não. Eu tenho uma trajetória no serviço público, né? Eu fui prefeita de Pombal. Antes de ser prefeita, eu fui secretária de Assistência Social. Depois fui secretária de Saúde. Trabalhei na Embrapa. Eu era cientista da Embrapa. Eu tenho uma profissão. A política não é minha profissão. Eu estou passando uma temporada nela, porque eu sou fruto do apelo popular. Então, eu fui secretária de Assistência, fui secretária de Saúde, fui prefeita por 2 vezes no município de Pombal. Depois assumi o mandato de deputada estadual. Depois eu disputei o Senado, na última eleição, na chapa de João Azevedo e Lucas. Sim. Fiquei em 2º lugar, com 500 mil de votos. Se fosse na eleição de 26, estava eleita. Né? O ano que vem são 2 vagas para senador. Pois é, estava eleita e entrei em 2º lugar, mas eu acho o seguinte, sabe, Paulo? Às vezes a gente disputa, coloca um nome. Foi importante essa construção dinâmica, foi importante ter uma mulher na chapa majoritária, uma mulher que vem do sertão. Certamente eu quis valer esse espaço para o povo sertanejo, para o povo da Paraíba que a gente não conhece, para as mulheres de João Pessoa, para o motoboy, para essa classe de pessoas que a gente não conhece, mas que são pautas da vida real. Então, eu fiz valer essa voz na Paraíba toda, nos 4 cantos da Paraíba. Então, nem sempre é o diploma que você recebe, mas a caminhada foi importante. Essa caminhada foi valiosa. Perdi a eleição, mas ganhei o povo. Conheci a Paraíba, que para mim foi muito importante. Eu que milito nesse campo progressista, a gente faz política sem mandato também, porque a gente luta por direitos. E quais são os direitos? São os acessos que as pessoas devem ter. Então, na Secretaria Sem Mandato, a gente luta por justiça social, pelo acesso a uma pessoa a um tratamento odontológico, a um curso de qualificação profissional. Isso é importante também. Então, acho que essa caminhada nos espaços públicos de trabalho, de relevância, fez com que eu me tornasse uma mulher com pautas da vida real, que isso é valioso. Por mais que a gente liga, a Paraíba inteira ligue Pauliana Pombal, por toda essa trajetória, como a senhora acabou de citar, na vida pública,
Mas é verdade que a senhora nasceu no Rio Grande do Norte? Pois é. Meu pai era agente da Polícia Federal. Então, a gente andou o Brasil todo. Ora estava em Teresina, ora estava em Natal, ora estava em outro lugar do estado. E na passagem dele pelo Rio Grande do Norte, eu nasci. Mas quando eu nasci em Natal, minha família é de Pombal, na Paraíba. Então, logo, logo, nós voltamos para Pombal. Meu pai sai da Polícia Federal e morre aos 54 anos. Então, ele fumava muito. E aí contraiu um câncer de pulmão e morre tão jovem. Então, meu pai não viu toda essa carreira de ascensão política, profissional, na política. E ele morre, mas deixa um legado, né? A obediência, o respeito à história dele. E eu me considero paraibana porque eu cheguei com 2 aninhos de idade. E aí, sertaneja, paraibana. E eu tenho um título de cidadania, eu acho que de 30 cidades da Paraíba. Até de João Pessoa, que hoje é a terra-mãe. Que eu moro aqui já há 8 anos e me considero também uma cidadã pessoense, já de fato de direito, já recebi a cidadania. Então, enfim, eu sou paraibana. Em todas as cidades eu tenho um vínculo. Serviços também ofertados nos 223 municípios e amo demais esse estado. Seu pai era policial e sua mãe? Minha mãe é professora. Minha mãe foi professora do município, da prefeitura e do estado e hoje é aposentada. E o que fez Poliana, que veio de uma família de um pai policial, a mãe professora, ser uma médica veterinária e cientista? Como é que surgiu isso? Primeiro, eu tive que ter uma profissão, né? Ninguém entra na política por acaso. Eu, muito jovem, como uma menina do sertão, e eu sempre militava em favor da justiça social. Lá em casa, meu pai chamava de do contra. E a opinião de Poliana, já sei que é do contra, porque eu sempre fui uma pessoa indignada com a situação imposta, né? Minha cidade era uma cidade que tem um clima muito quente, que não chovia, e as pessoas olhavam e diziam, olha, se você quiser crescer, tem que sair daqui, porque aqui não chove, e limita a capacidade de desenvolvimento das pessoas. Eu dizia, não, a gente pode crescer aqui na cidade. Aí meu pai fazia, ela é sempre do contra. Então, eu sempre fui alguém que era muito indignada com a situação colocada. Na escola, eu sempre disputei presidência de turma, eu sempre tive bolsa na Universidade Federal da Paraíba, eu fiz veterinária porque era mais perto de Patos, área de saúde, eu queria uma área de saúde. E fiz porque o curso mais próximo da área de saúde, em 96, era veterinária. Então, disputo a vaga lá na universidade, passo, e depois vou ser pesquisadora da Embrapa. Então, ingresso no mundo científico e faço minha especialização em Concórdia, Santa Catarina, na área de avicultura, era o melhor lugar do Brasil. E eu volto para trabalhar na Embrapa do Rio Grande do Norte, em Caicó. E depois, eu casei muito jovem, meu esposo entra na prefeitura de Pombal, e com 2 anos ele morre de um acidente muito bobo, que não era para matar ninguém, e ele morre. E aí, na morte dele, as pessoas da cidade de Pombal começaram a clamar por um nome que pudesse fazer a disputa. E aí, como eu fui muito militante, que ia cima, ajudava as pessoas, se juntava a grupo de mulheres, a cidade clamou pelo meu nome. Então, eu sou fruto desse apelo da cidade, dizer assim, ele morreu e a gente agora vai lutar por você. Aí eu dizia, mas o político era ele, não era eu. Eu não tinha pretensões políticas. Eu lembro que uma vez eu estava em casa muito mal, estava de luto, né, chorando muito. Ele era muito jovem, morreu com 34 anos. Eu tenho um filhinho, Pedro, esse que veio aqui agora. E chegou um grupo de motoboys na minha cidade, que os motoboys já representam uma categoria de trabalho muito significativa. Eram umas 300 motos, 400 motos que foram para dentro da minha casa, que foram para a rua, interditaram a rua e disseram assim, a gente quer falar com ela. E eu estava muito mal, muito debilitada. Eles disseram, olha, a gente veio aqui, um subiu no banco da moto, para dizer a você que você vai ser a nossa candidata e que a partir de hoje os créditos do seu celular é a gente que vai botar. Aí eu fazia, como? Eles só eram mais pobres do que eu. Então, a cidade se mobilizou, grupos de lavadeiras de roupa, associação comercial, sindicatos, o povo pegou na minha mão e disse, é você. E aí eu não pude pensar só em mim, cuidar da minha vida, porque a cidade esperava de mim o sim. E eu disse, vamos junto. E a gente foi junto e ganhamos a eleição, ainda faltava 1 ano, e eu ganhei com essa proposta de trazer esperança novamente à terra. Isso foi em 2007. Foi em 2007. E aí, eu ganho a prefeitura numa campanha bem bonita, foi uma campanha linda, uma campanha de clamor popular, atendendo à reivindicação do povo. Eu não tive rabo preso, como diz lá o ditado popular, com um partido, com um político, mas o povo fez minha campanha. Foi uma campanha democrática. E a gente lutou contra a prefeitura na época, era um deputado, a esposa dele, que estava assumindo a prefeitura, e deu tudo certo.
Depois, na gestão da cidade, da prefeitura, não podia ser só aquela menina que estava fragilizada. Tinha que mostrar serviços e resultados para um povo que tudo era prioridade. A saúde era prioridade, a educação era prioridade, a infraestrutura era prioridade. Então, era uma terra que era tudo prioridade. E você organizar, montar uma estratégia de gestão para atender essas prioridades, você tem que ter uma articulação muito forte, porque a cidade não tinha receitas para isso. Uma articulação com o governo do estado, com o federal, articulação regional para você governar e dar sentido à gestão. E assim eu fiz, montamos um consórcio. Eu fui ser a presidenta desse consórcio, discuti a educação superior para a universidade vir para Pombal, discuti uma rede de saúde para vir uma UTI para Pombal, mas precisava discutir regional, articular o governo do estado, articular o governo federal. E o resultado de tudo isso, olha que legal, foi que a minha cidade conseguiu devolver ao governo federal 800 cartões de Bolsa Família. As pessoas mudaram de vida, conseguiram se graduar, conseguiram virar empresário, conseguiram ter oportunidade de trabalho e renda. E os indicadores sociais mudaram e eu fui escolhida a cidade pela ONU, pelo Itamaraty, para ir representar o Brasil em 2015, no aniversário de 70 anos da ONU. Então, eu fui usar os 12 minutos do Brasil numa plateia de presidentes de nações como Xi Jinping da China, Barack Obama dos Estados Unidos. E foi Pombal, e foi aquela menina do sertão da Paraíba, que o mundo nem conhecia onde era o Nordeste, imagina Pombal. E eu fui para Nova York, fiz essa fala lá de 12 minutos, ocupando aquele espaço do Brasil tão nobre, tão caro para mim e para o nosso povo, dizendo que a gestão pública ela pode sim ser um veículo que transforma a vida das pessoas. Eu fui contar as histórias de mudança, de acesso aos direitos e mudança na vida das pessoas. Foi muito libertador isso, para a cidade foi importante. Imagine para mim o quanto eu cresci com isso. Então, a política foi importante na minha vida pessoal, nas pessoas da cidade, que a gente conseguiu, na oferta de serviço, mudar a vida delas. E isso me permitiu ser deputada estadual. Então, eu chego na Assembleia com essa votação regional. Na Assembleia, assumo a CCJ, a presidência da principal comissão, que foi importante também. O presidente e a CCJ eram... Eu estava aqui embaixo do presidente Adriano. A gente faz um trabalho relevante na CCJ, depois assumo a Comissão de Direitos Humanos. E, enfim, eu fui a terceira deputada que mais apresentou documentos, requerimentos, projeto de lei, de pautas da vida real, que isso foi relevante. As discussões tinham qualidade, tinham conteúdo naquela casa de lei. E depois eu ia para a reeleição da Assembleia, ia novamente disputar a deputada estadual. E João Azevedo, 15 dias antes da convenção do partido, me chama e diz: a gente está precisando colocar na chapa alguém da vida real, que coloca a pitada na chapa de acesso ao povo, de justiça social, que seja mulher, que tenha uma pegada sertaneja, porque eu sou de João Pessoa, o Lucas é de Campina, e a gente precisa dar uma representatividade ao sertão, não com qualquer nome, mas com alguém que possa qualificar essa chapa. E aí eu fui nessa chapa, larguei tudo que tinha construído de última hora. Eu duvido que qualquer um faria isso, porque as pessoas lutam por mandato. Eu sabia que era mais arriscado do que positivo, porque eu estava de última hora, imagine. Deputada, uma região estava certo, me conhecia. Eu ia renovar o mandato, mas ir para o Senado não. Eu precisava conversar com a Paraíba, e só tinha 45 dias. Então, em 45 dias, para você andar o estado todo, para as pessoas te conhecer e votar, meu amigo, foi assim, um desafio que eu considero o maior da minha vida, mas fui. Não neguei a chapa, não neguei ao povo, porque eu achava que precisava ter essa fala. A fala da vida real, a fala do pescador, daqueles mototaxistas que foi lá para Pombal dizer: lute pela gente. A fala do agricultor de mãos encaliçadas, da professora que não tem sobrenome, do policial, da enfermeira. Eu achava que era necessário ter essa fala e eu lutei por esse povo. Acho que o Senado precisava dessa fala, de não qualquer paraibano, mas que levasse algo para o Senado. E era essa voz dessa mulher que eu queria discutir energias renováveis, que eu venho dessa região que produz o sol, que faz essa interlocução. Era essa mulher que vem do piso batido, mas com muita resistência, que quer levar a capital de João Pessoa para ter essa discussão no Senado, mas não deu certo. Enfim, terminou a eleição, eu perdi a eleição, mas ganhei o povo e ganhei um sentimento muito nobre, que é conhecer de que as pessoas vivem onde elas moram. E na secretaria eu trago essa missão. Eu sei quais são os problemas da Paraíba, eu sei onde está a pobreza e sei da missão
de levar a política pública para os 4 cantos desse Estado que carece e precisa da gente. Então, foi essa trajetória que me fez entrar na política e ainda está nela. Secretária, antes da gente falar sobre Pombal, eu estava revendo aqui, buscando enquanto a senhora falava, os números da eleição para senador em 2022, quando a senhora disputou. A senhora teve praticamente 460 mil votos, ficou em segundo lugar, à frente de Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, dispensa comentários, à frente de Sérgio Queiroz, que era o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, à frente de Bruno Roberto, né, que também era um político, né, o pai de Bruno Roberto, já diversos mandatos, o pai, o irmão na Assembleia, o pai na Câmara Federal, o Wellington Roberto. E Efraim Filho, que foi o eleito naquela ocasião, com 617 mil votos, eu me recordo que Efraim, naquela eleição, já era candidato, digamos assim, a senador há 2 anos. Há 2 anos, né? Fazia campanha já. Já tava. A senhora disse aí que acabou não dando certo. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais. Será que não deu certo? Porque a visibilidade que a senhora ganhou aqui, a Paraíba toda lhe conheceu. Será que não deu certo mesmo? Mesmo não tendo obtido êxito, será que não deu certo mesmo? Paulo, nunca ninguém me perguntou isso. Será que não deu certo? Porque as pessoas perguntam, não deu certo. Mas você chega a questionar, será que não deu certo? Eu sou uma pessoa de muita fé. Acho que Deus não faz nada errado. Depois a gente vai entender. Ninguém disputa por disputar. A gente disputa para ganhar, para ter êxito. Mas esse resultado, para mim, como pessoa que foi votada, foi uma vitória grande, né? Eu não imaginava que a Paraíba poderia fazer isso, porque eu enfrentei na campanha, nessa trajetória de 45 dias, todo tipo de violência que você pensar contra a mulher, e eu não falei isso para o Estado. A senhora poderia falar agora? Posso? Algum deles? Posso. Não seria Hoje nenhum... a gente já retrata, né? São histórias de campanha. Não teria nenhum gatilho, não? Se a senhora não se sentir à vontade, por favor, viu? Não, a gente acho que isso também pode inspirar outras mulheres a disputar esses espaços que pra gente limita, às vezes, porque a gente não quer expor nossa vida pessoal. Os ataques a mulheres são ataques que falam muito a vida e, às vezes, as mulheres não querem participar para não se expor. E acho que eu deixei um caminho aberto para qualquer mulher ser qualquer coisa. Ela pode disputar qualquer espaço político, mesmo sem nome, sem sobrenome, sem famílias importantes, vinda do interior. Então, qualquer mulher pode disputar qualquer espaço, pode ser livre. E eu lembro que, Flávio, teve algumas cidades do Cariri que os prefeitos tinham fechado com Efraim há 2 anos. E quando o carrinho da caravana passava nessas cidades que paravam, o prefeito batia no peito e dizia: aqui essa candidata não pode subir. Aqui ela tem que descer, aqui ela não pode entrar na cidade, porque a gente tem compromisso e a gente recebeu um recurso, recebeu uma emenda, fez um compromisso e ela não pode falar. E eu ia para dentro de um carro preto, do lado de um segurança, chorar, porque eu não podia falar. E a cidade tem escritura e tem dom na cidade. E eu preciso pedir o cartório, um acesso à cidade. E isso é o quê? Né? Isso é violência contra a mulher, isso é violência em todos os sentidos. E eu lembro que foi muito marcante. Teve lugares que eu cheguei a subir no palanque, enfrentar. Eu não vou descer, eu vou subir, tal. Ia para cima. E o prefeito pegava no meu braço com força. Desce. Eu não tinha alternativa de não descer. Porque ele estava pego no meu braço, né? E eu olhava e fazia: e os homens? E cadê os homens? Que o carro estava cheio de homens. Nesse momento, eu acho que eu sei me defender. Mas o ataque era braçal. Cadê o homem que dizia: ei, peraí, solta o braço dela? Eu não achei essa voz que dissesse isso comigo. E eu desci do carro. E eu lembro que à noite a gente foi dormir em Campina Grande e eu precisava fazer uma gravação no outro dia. Quando eu tirei a roupa para tomar banho, estavam os dedos do prefeito. Isso é o quê? Diga aí, me responda o que é isso. Violência Isso é violência física, patrimonial, psicológica. Enfim, tantos ataques nessa caminhada a gente sofreu, mas eu não falei isso para Paraíba. Violência de gênero. Né? Eu chegava depois que acontecia isso em outra cidade, que era permitido entrar no carro, sorrir e dizer: eu represento esse projeto que está aqui. Sou eu a senadora que, quando faltar recurso na educação, a gente vai lutar por esse recurso no Estado. Que quando o hospital faltar recurso, vai ter alguém que vai lutar por ele. Que quando o pescador tiver atraso no seguro-defesa, vai ter essa voz que vai lutar. E quando uma mulher for violentada, vai ser nesse ombro que você vai chegar junto. Então, eu dizia isso sorrindo, né, com um sorriso, porque certamente, se eu tivesse aberto a boca
ter dito, Paraíba, olha o que estão fazendo comigo. Poderia respingar em João, na chapa, e certamente as mulheres iam ser solidárias a mim, porque tem uma palavra chamada sororidade. O que faz com sua mulher, ela reverbera em mim. E eu não quis atrapalhar isso, eu não quis me vitimizar desses ataques e dessa violência para que isso me favorecesse politicamente. Eu não usei esse artifício da vitimização. Eu acho que a gente disputava, a gente ia para os debates, que para mim foi desafiante, porque eu estava acostumada com temas estaduais, o Senado são temas federais, e eu fazia, que loucura é essa? Traz um professor da universidade, vamos conversar quais são as pautas que estão no Senado. Eu tive que ampliar meus conhecimentos na academia, com alguns políticos aqui do estado da Paraíba, conhecer melhor o estado, mas foi muito pedagógico. Se você dissesse, e aí? Eu disse, aí a gente faria tudo de novo, em prol do coletivo, em prol do conjunto. E, Paulette, a fala da secretária, você vê que a gente vê isso todos os dias acontecendo atualmente, e esses mesmos machões, será que eles teriam coragem de fazer isso com o homem? Não, não faria. Não faria? Então, até porque os outros, eu citei aqui, todos os outros candidatos, né, homens, ela era a única, era a única ou tinha a outra? Única, não, era a única mulher que disputava. Até os candidatos menores, né, todos homens, e eu tenho certeza que Efraim não passou por isso, que Ricardo não passou por isso. Não. E a gente vê que, a senhora tirou a palavra da minha boca, a gente vê, infelizmente, nos dias atuais, o que me deixa mais indignado com a política hoje é o vitimismo. Sim. E a senhora está de parabéns, foi uma guerreira que, se a senhora tivesse aberta a boca, ia engolir aqui, sem falar nada, como a gente fala no nosso sertão, na tora, na moral. Marcas no corpo, né? É muito fácil, inclusive, comprovar a violência. Exatamente. Nesse caso específico, a senhora cita. Agora, pensando, vendo todo esse cenário, esse apelo, que foi a história, a senhora falando, como diz o Matuto, a gente se arrupia todinho com a... que é uma história muito linda, o apelo dos motoboys, a senhora contando, a gente começa a ver o filme, né? As pessoas falando, é muito bacana. Com toda essa história, tudo isso, com esse cenário aqui, que isso aqui foi para mim, o mandato não é de Efraim. Ele está mostrando aqui para mim os mesmos que eu estava olhando aqui da eleição. O mandato, para mim, respeito o senador Efraim, mas o mandato é dele, mas na vitória, com toda essa trajetória, 45 dias, se programando para estadual, e de última hora encarar e ter essa votação... A gente pode dizer que teve um ganhador. A eleição teve um ganhador, mas também teve uma candidata que saiu vitoriosa. Isso. Então, com toda essa história, com todo o know-how, já fazer 4 anos que a senhora está na secretaria, a senhora não se sentiria à vontade de disputar novamente, tendo em vista que agora nós temos duas vagas? Olha, as decisões de política, de disputa, não são decisões individuais. Elas são decisões de partido e de grupo. Ninguém é candidato de si só. Quem se levanta e diz que é candidato de si só, fica na beira da estrada. Aqui na Paraíba, para você se candidatar a um cargo majoritário, você tem que combinar o jogo. Seu partido tem que entender que o melhor nome é você tem que combinar também com os outros partidos. E no momento a Paraíba já decidiu, né? Não é que a Paraíba decidiu, mas os agrupamentos políticos já fizeram suas escolhas. O governador João é o candidato escolhido pelo partido, ele foi governador. Geralmente, senador, esses cargos é dos ex-governadores, né? Aí eu me perguntava, e por que uma pessoa da vida real não pode ser senador? Por que tem que ser governador? Lá atrás, mas hoje é o cargo de João Azevedo, e muito merecido, ele fez um bom trabalho no Estado. Veneziano disputa também o Senado, né? Vai para a sua reeleição. E tem uma gama de outros, né? Nabuco, que é o pai de Hugo Mota, que está na Câmara Federal, ele é presidente de um poder de igual tamanho do Executivo. Então, são gigantes da política. E aí, uma mulher do sertão, que não vem de berço, né? Que não tem poderes, que não tem partido, eu não sou dona de partido. Entrar nisso não é quase impossível, né? Então, teria que ter muita evolução do povo para entender isso. Mas também não era impossível em 2022? Ficou sem alternativa, né? O candidato era Aguinaldo, que desistiu. Foi. E aí, né? Vai quem? Vai tu. Você não vai, vai tu. Só que achava que tu, que era eu, era qualquer um. Aí todo mundo ficou surpreso. Puxa vida. Eu lembro que eu ganhei em João Pessoa. Eu não era ninguém em João Pessoa, não. A capital, eu era lá do sertão, então eu achava tudo muito distante. E quando João Pessoa viu, votou. Eu lembro que Cícero
disse, eu vou apoiar ela, né? Vou apoiar a Pauliana, que era o prefeito da cidade na época. E chegou um momento que eu disse, Cícero, que apoio é esse? Que nenhum vereador seu vai votar em mim. Dos 28 vereadores que Cícero tinha, 28 fecharam com Efraim. Eu disse, que apoio é esse? Que não tem, que você não... Nem os vereadores, ele disse, não, Pauliana, mas vai dar certo. Quando João Pessoa viu, João Pessoa votou. Por quê? Porque João Pessoa não tem amarras. É uma cidade livre, de um povo liberto. Não tem caciques. Então, quando João Pessoa viu, votou. Eu terei quase 90 mil votos em João Pessoa. Foi muito voto. Sérgio Queiroga, que é daqui, que é um pastor, tirou 106. E eu terei quase 90. Eu terei mais do que Ricardo Coutinho na terra dele. Então, achei João Pessoa assim... Foi simbólico. Quando João Pessoa viu, votou, mas não deu mais tempo. Não deu mais tempo para embalar isso. As maiores cidades também. Eu tive uma desenvoltura legal em Campina. Eu ganhei em Bahia. Eu ganhei no Conde. Eu ganhei em Guarabira. Nas cidades maiores, o povo, quando via, votava. Nas pequenas, que era amarrada com o prefeito, ele não podia descer do carro. Não desce. Teve cidades que o carro não pode nem desligar o motor. Porque disse, não desligue nem o motor com ela aqui. E o carro não podia entrar na cidade. Você já pensou? Todo mundo entrava e eu ficava na BR esperando. Isso. Meu filho, enfim, mas passou, acho que a gente cresce com isso é pedagógico, e é só para aumentar o desafio, como a gente tem caminho a percorrer. Agora, só uma fala meia fora da curva, tirando o João, com o trabalho que ele tem feito aí, excepcional no estado da Paraíba, ele vai ser a vaga número 1 dele. Se eu fosse os outros dois aí, eu me agarrava com a secretária e... Eita. Daqui a pouco a gente vai falar. Diz o povo do sertão. Agarrava que eu falo muito sertanejo, acho que porque eu sou de sertão, né? Você agarrava com ela, vem cá. Claro, o meu amigo Pedro Ivo, não é nem se agarrar, não, entendeu? Ô, secretária, mas saindo um pouquinho da eleição estadual que a senhora participou para o momento em que a senhora deixou a prefeitura de Pombal, né? 31 de dezembro de 2016. 16, isso. De lá para cá, a cidade evoluiu como a senhora imaginava? Olha, a política pública ela é construída a curto, médio e longo prazo. Nós deixamos muitos encaminhamentos de políticas públicas em Pombal, né? A cidade começou a pensar em uma prosperidade maior. Então, Pombal começou a pensar. Pombal precisava de uma universidade, pensar grande, né? De um ensino superior gratuito em Pombal. E a gente conseguiu levar, né? Fazer uma articulação municipal e tem lá um campus da UFCG, concursos da região, que é importante, que dialoga com a vocação da cidade, é importante. Tem algumas coisas que precisavam de uma continuidade, né? A gente não conseguiu, com tudo isso, eu não consegui fazer o sucessor. E aí você diz, mas você saiu com popularidade elevada, fez uma gestão legal, a cidade ganhou todas as premiações. Ganhou para deputada 2 anos depois. Ganhei para deputada, e como é que teu candidato não leva? Talvez eu tenha errado na escolha. Quando a gente erra na escolha, você pode ter todos esses predicados, mas não vai. Eu lembro que eu ia passando uma vez na cidade, aí um ambulante, uma pessoa que estava, né? Vem cá, vai ser esse candidato mesmo, seu candidato? Eu disse, vai. Aí ele disse, olha, não desce não, entala aqui na garganta, como o povo do sertão. Aí eu disse, mas rapaz, vota, é uma pessoa boa, tem uma família boa. Pode ser bom para você, mas não é bom para a gente. Enfim, jeito. Não é o que a gente quer, né? E acho que quando você erra na política, você tem consequências. É o que as pessoas esperam. Então, por mais que você tenha essa gestão, essa entrega de gestão legal, mas eu nunca acho que o erro foi esse, né? A gente não perguntou ao povo, será que é esse mesmo que dá certo? A gente conversou com o partido, lançou o cara e não deu certo. E está aí ainda sem conseguir. Claro, teve algumas perdas importantes. A cidade, naquela época, a gente tinha uma parceria com o PNUD, que era um programa das Nações Unidas, que trazia para a gente uma agenda internacional para Pombal, que a gente municipalizava e caminhava naquela temática. E aí o PNUD chegava, qualificava a equipe, a gente já trabalhava naquilo que o PNUD trazia, combate à fome, igualdade entre os sexos. Era uma agenda de 8 objetivos. Quando eu saí, o prefeito que ganhou quebrou isso. Não, a gente não vai mais trabalhar com isso. Então, de certa forma, há perdas, porque cada gestão ela tem um modelo dela. E quando não é uma gestão que dê continuidade, zera tudo, né? Então, a cidade também teve muitas perdas, vinha num ritmo acelerado de desenvolvimento de empregabilidade, de repente tem que rever isso. Enfim, mas eu acho que as pessoas elas são responsáveis, né? Pelo voto, pela escolha.
que pode ter efeitos positivos e negativos. Eu deixei Pombal muito livre. Eu não fiquei na cidade para não atrapalhar a gestão. Eu poderia ter ficado na cidade. Eu disse, não, eu quero que ele governe. Ele foi fruto da maioria e governe a cidade. Veja como Pombal foi interessante. Eu acho que eu devo muito a Pombal. Assim, quando eu estou muito estressada aqui, eu vou para lá. Eu digo, olha, quando eu chego aqui, eu melhoro. Quando como queijo de manteiga, galinha caipira, eu melhoro. E não deu certo para meu candidato, mas deu certo para mim sempre. Eu nunca tirei menos de 10 mil votos em Pombal. Tirei 9 mil, 10 mil. Pedro foi candidato, agora tirou 10.400 votos. Então, Pombal nunca negou a gente. E foi lá onde foi minha escola. Eu aprendi tudo em Pombal. Então, eu não tenho nada para ficar com raiva da cidade. Eu só tenho a agradecer o povo. Eu aprendi, é muito pedagógica Pombal. Eu aprendo, nas eleições eu vou para lá. Eu vou comer tapioca, eu vou comer cuscuz na casa das pessoas. Que, para mim, não tem nenhum sacrifício, né? É sentar e escutar as pessoas. Então, eu continuo amando e continuo dizendo que há necessidade do sertão, que tem 1 milhão de habitantes, de Santa Luzia a Cajazeiras, ter uma representatividade nesses espaços importantes. Eu acho que o povo do sertão cedeu muito para Campina, para João Pessoa, e a gente não tinha espaço. O último espaço foi com Mariz, que nem governou, morreu, e assumiu o Maranhão. De lá para cá, não teve nenhuma figura sertaneja nesses espaços que trouxesse as pautas do povo do sertão. Sempre o sertão foi tratado como problema. E agora é solução, porque o engate do desenvolvimento do mundo são as energias que estão aonde? Estão lá. Nem Efraim, pai e filho? O senador Efraim, pai, e agora o senador Efraim, filho? Eu percebo que ele não tem dado a relevância necessária ao sertão. Não existe. Ele, apesar do cargo de senador da República, de espaços importantes que ele assumiu no partido dele e também no Senado, ele não tem feito essa entrega para Paraíba. Eu não vejo obras estruturantes, obras de legado dessa família Moraes lá no sertão. E olhe que eu conheço a Paraíba na palma da minha mão. Aí se você perguntar, é só no sertão? Não vejo aqui em João Pessoa, não vejo em Campina, não vejo no Vale do Sabugi, não vejo no Brejo, não vejo no Cariri, não vejo algo relevante que dialogue com a tendência de desenvolvimento, de empregabilidade. Eu não sei quais são as pautas dele. E olha que eu estou na política. Eu estou na secretaria que dialoga com a Paraíba toda. Mas não vejo visibilidade, ações que podem impactar a vida das pessoas. Acho que quando ele era deputado federal, eu via mais, porque essa relação era mais próxima com os prefeitos e a gente viu uma emenda dele que fez isso. Agora eu não vejo. Eu vejo uns tratores da Codevasf que entrega associações rurais, mas que é muito mais uma entrega política do que uma entrega de dizer assim, eu vou entregar o trator, mas eu vou entregar sementes, eu vou entregar, não é só o trator, eu vou entregar insumos, eu vou entregar a condição de você desenvolver a terra. Não é só o trator e abandonar você e o combustível do trator, né? Como é que vai rodar? Então, eu vejo coisas muito isoladas que não impactam a vida de ninguém. Como a secretária falando, estou me lembrando, como eu não estou 100% envolvido na política, eu fico aquele, né, empresariado. Meio lá, meio cá. Eu fico em cima do muro, né? E eu não sou muito envolvido na política, mas aqui, falando de legado, por exemplo, vários empresários no meio que eu convivo, amigos, fala uma boca só. O hospital que o nosso governador da mulher aqui que entregou, outras, vai ser o legado dele. Então, eu acho que essa fala não tem algo que... Várias coisas que o governador tem feito. E olha que Efraim agora pode ser candidato a governador e precisava mostrar, né? Pois né? Mostra aí a folha de serviços. Vamos mostrar a folha de serviços. Não tem, né? Ou não tem ou está muito escondido, né? Pode ser também que eu esteja aqui pecando, né? Mas precisava ter essa luz acesa nos lugares que ele tem passado e tem transformado a vida dele. Acho que a política tem que ter entrega, né? Você tem que ter... Secretária, 4 anos como deputada estadual, eu tenho certeza absoluta que todos os seus projetos são do coração. Mas se a gente fosse falar aqui de 1, 2 ou 3 que mais a senhora se orgulha, digamos assim. Sei que a senhora fez um mandato voltado para diversas áreas. Teve saúde, teve a pessoa que está no campo, teve a mulher também. Eu me lembro na sua gestão, houve muita coisa voltada para a mulher também. Do que a senhora mais se orgulha desse período? Olha, o legislativo é algo distante das pessoas. O executivo executa a política, a gente lembra mais do prefeito e do governador. O deputado a gente faz papel, né? A gente cria lei para o executivo executar.
mas tem leis que mexem com a gente. Tem algo relevante na Paraíba que eu digo assim, isso era tão banal, era tão importante fazer uma lei que mudou também a concepção feminina. Aqui no estado, Flávio, tinha uma lei na Assembleia que a mulher só poderia botar um DIU se o homem assinasse, autorizasse a ela. Porque o controle dela, da natalidade, era do marido. Então, era ele que dizia quantos filhos ela ia ter. Porque ela não podia, se ela tivesse... A maioria das mulheres, eu tiro por mim e vários, acho que 80% das mulheres, o anticoncepcional traz problemas, né? De tontura, de mal-estar, traz consequências sintomáticas. E aí o DIU vem para isso, vem para ter esse controle e você definir o dia que você quer engravidar. E na Paraíba era o homem que tinha que assinar. E a gente fez uma lei impedindo isso. Que quem vai definir a hora de botar o DIU e o controle da natalidade é a mulher e não o parceiro. Então, isso foi uma revolução. Era uma coisa tão simples, mas um DIU só quem poderia colocar era a mulher com o marido. E eu liberei, a gente fez o projeto de lei para que a mulher colocasse na hora que ela quisesse. Tem outra, e de mulheres tem vários projetos para o agressor que violentava a mulher. Tem vários projetos, mas eu quero me deter nesse da mulher. Quero me deter de violência contra a mulher, que você chega num prédio e o marido está batendo na mulher. Então, se o condomínio não se importar e denunciar, ele vai também ser penalizado. É responsabilidade do condomínio, é verdade. Imagina, essa lei foi minha. Imagine que o marido está matando a mulher e você vai dizer, o que é que eu tenho a ver com isso? Entre marido e mulher, ninguém bota a colher. Não, tem que botar a colher e a concha agora. Senão, todo mundo vai ser punido. Isso foi legal isso. Nas residências universitárias também a gente fez isso. E tem uma lei, e tem muito na área de desenvolvimento, os arranjos produtivos locais, que a gente chegou junto, criou legislação. Por exemplo, o mel de abelha, que é um item da agricultura familiar. Então, esse item, aqui na Paraíba, não tinha registro. Você não conseguia um registro do mel. Por quê? Porque ele não era item da agricultura familiar. Como se ele era produzido pelo Era vendido em muitas embalagens, inclusive sem rótulo, sem nada. Sabugo de milho numa garrafa de pitu, né? De pitu. Não tinha registro, não tinha uma legislação que regulasse o mel como item da agricultura familiar e que ele pudesse ser qualquer item que pudesse ter registro, ter a parte sanitária. E a gente regulou isso, sentou com a universidade, sentou com os apicultores e regulou isso. E, enfim, eu tive 32 leis aprovadas e fui a terceira deputada com maior produção na casa. Eu lembro que Cabo Gilberto foi o primeiro, Valbo Virgulino foi o segundo e eu fui a terceira mulher que apresentou mais proposituras à casa. Mas como só são leis e a gente não executa, o mérito fica para o executivo, que faz valer tudo isso. E eu sempre dizia, o legislativo é muito distante das pessoas. A gente faz tudo, planeja tudo, mas não executa. A gente dialoga com o executivo para executar, que causa esse distanciamento, mas foram leis relevantes. Aí, 2023, Poliana, antiga secretária... Pessoal, lembre daquela Secretaria de Ação Social da sua cidade. É mais ou menos o que representa a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Governo do Estado. Tem muita coisa debaixo do seu guarda-chuva. Casa da Cidadania. Tem. Cidade Madura. Tem. Cadastro Bolsa Família também. Sim. Eita, tem coisa aí. Se eu parar aqui, eu não vou lembrar tudo também, não. Né? Sim. Cine. São 38 políticas públicas. 38 políticas públicas que vai desde a infância, a primeira infância com a gente, a Cidade Madura, que é o idoso, a pessoa com deficiência, que é a FUNAD, né? FUNAD com a também, gente. é verdade. A ressocialização, que é a FUNDAC também, que tem um braço na secretaria. A empregabilidade, 16 cines. A cidadania, com 54 casas de cidadania. O programa Cidadão. Todos os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, Cartão Alimentação, é lá. O programa, a rede de segurança alimentar mais completa, que a gente está na mesa, que é aquelas refeições a R$1, e a rede de restaurante popular. Então, a gente dialoga com o bem-estar da população. E o que é bem-estar é o acesso aos direitos, seja o direito à cidadania, a empregabilidade, seja a saúde do idoso, a assistência ao idoso, a proteção social. São 38 políticas públicas. E ainda tem as casas lares, que são aquelas crianças que a mãe morreu, que o pai morreu e ela vai para onde? Aí o juiz pede para o Estado tutelar, cuida o Estado. E a gente, quem cuida dessas crianças, que na Paraíba são 5 casas lares, que está cheia de crianças, onde a mãe perdeu a tutela, porque se envolveu no crime. Ou o pai está preso e a gente quem cuida delas. E cuida na orfandade e depois a gente leva para uma família acolhedora. Famílias que se cadastram querendo acolher essas crianças
provisoriamente até que vá para uma adoção. Esse programa é lindo e a gente nem conhece ele. Não. E também tem programas lá que para adolescentes que estão sendo vítimas de ameaça, que é o PPCAM, para funcionários que estão sendo vítimas de ameaça e para o testemunho que está sendo vítima de ameaça. E ainda tem os imigrantes. A gente tem um centro de imigrantes da Paraíba que recebe venezuelanos, haitianos, angolanos. Juntando todo mundo, hoje tem 7 mil imigrantes na Paraíba que, de certa forma, passa pela nosso serviço, porque os direitos humanos é uma gerência que está linkada também na nossa secretaria. Então, é um universo. A gente dialoga com o Estado todo em várias atividades. Mas não aparece. Às vezes não aparece. Por quê? Porque não é prédio cimentical. São serviços para as pessoas, são entregas para as pessoas. E que tipo de pessoas? Para os mais pobres, onde os holofotes da imprensa não estão com eles. Estão para as pessoas que têm mais condição de vida. Por isso que não aparece tanto. Mas a consequência disso é a cultura de paz para a sociedade. Quando você leva um serviço para uma comunidade, você favorece a paz na comunidade. E sabe onde é que vai aparecer? Com os índices da polícia. Naquele território, os índices estão melhor. Naquele que não tem serviço, não estão melhores. Então, vai aparecer nisso, nos indicadores sociais. Até no trânsito. Eu acredito. O superintendente da PRF olhou para mim e disse assim: a polícia tem tudo a ver com a sua área. Eu fiquei pensando, como? Aí ele disse, os andarilhos, que são pessoas que perderam a família, que estão andando na BR, blá, blá, porque está causando... Pode causar até um acidente, né? Porque às vezes eles andam no acostamento, mas andam na faixa amarela. A gente leva para onde quando a PRF coloca eles dentro do camburão, do carro, da viatura? Leva para onde? Você já fez essa pergunta? Nunca. Leva para onde? Essas pessoas existem, são reais. E são muitas. Leva para a gente. Leva para a gente. E a gente tem que saber quem são elas, procurar o registro dessas pessoas e devolver essas pessoas para a sua família. Então, tem tudo a ver, né? Ela está na BR, daqui a pouco está com a gente. Se a violência, se a gente consegue uma cultura de paz, vai melhorar a situação da polícia, ela não vai trabalhar tanto. Então, acho que tudo é muito pedagógico e está muito linkado com outras áreas também. Desses 38... ações. Dessas 38 ações que estão sob a responsabilidade da sua secretaria, qual é aquela que mais lhe brilha os olhos? Puxa vida, todas as que geram emprego e autonomia é que brilha meus olhos. Tem um programa chamado PAA lá, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, onde a gente compra produtos da agricultura familiar na zona rural, fomenta o mercado local, a economia, deixa as pessoas viver no território com renda, isso é lindo. E na cidade a gente pega esses alimentos, pega carne de carneiro, ovo de galinha caipira, manteiga da terra, queijo, tudo que a agricultura produz e entrega a uma família que amanheceu o dia, batendo as panelas e não tem nada. Então, de um lado você favorece a economia, de outro você dá a solidariedade. Esse programa eu brilho os olhos com ele, é lindo demais, porque na cidade você não pode exigir que essa pessoa tenha um emprego imediato, porque ela não tem um nível de qualificação profissional. Você dá o alimento para poder ela se qualificar. Esse é legal, o Cines faz um trabalho legal, mas tudo que quebra ciclo de pobreza é o que eu brilho meus olhos. Vamos lançar um programa na Paraíba agora, próximo mês, em setembro, chamado Virada de Chave, que são ações que dão autonomia às famílias. E onde é que estão essas famílias? Do sertão ao litoral. Vamos começar com 5 cidades, as 5 cidades mais pobres da Paraíba. É com elas que a gente vai começar o trabalho. Muito bem, secretária Poliana Huerto. A gente tá indo já para a parte final do nosso... Tá passando ligeiro, né, rapaz? Não é? Conversa boa, papo bom, passa rápido. Mas teve uma fala que a senhora fez no início da nossa conversa, com esse mesmo sorriso que tá fazendo agora aqui, de quando a senhora era prefeita de Pombal, que devolveu 800 cartões do Bolsa Família para o governo. Evidentemente, porque essas 800 famílias, elas mudaram de vida, tiveram uma melhora nos indicadores sociais, financeiros de cada uma delas. E hoje, o Bolsa Família está sob a responsabilidade da sua secretaria. Como é que está hoje o programa de Bolsa Família? Nós estamos evoluindo nessa questão social também. Muita gente está deixando de necessitar do Bolsa Família como um complemento e, muitas das vezes, com uma única fonte de renda necessária para a sobrevivência. Essa é uma pergunta bem difícil de responder, não é fácil.
depois da pandemia, houve uma mudança de concepção diferente da que a sociedade estava trabalhando, né? A Bolsa Família, durante a pandemia, virou um programa de bancarização, somente transferência de renda. E as ações que condicionavam o cartão, elas foram, como estava em pandemia, elas não foram exigidas. Então, Bolsa Família lá atrás, milhões de brasileiros, para ter acesso ao cartão, o estudante tinha que estar com 85% de frequência escolar. Com isso, a gente diminuiu o analfabetismo. A criança que estava em casa, se não tivesse o cartão de vacina em dia, alimentada no sistema, a mãe não recebia o Bolsa Família. Com isso, milhões de pessoas entraram pela primeira vez na unidade de saúde da família. Então, a mãe ia vacinar o filho e descobria que tinha um nódulo na mama. Então, a partir dali, tinha acesso à mamografia. Melhorou a concepção de saúde pública, erradicamos algumas doenças importantes com a vacina, como coqueluche, como sarampo, que, né, depois da pandemia está voltando. Teve um contexto positivo lá atrás, de renda imediato, de você envolver em outras ações também, que foi importante. O cadastramento único, que é o sistema que recebe o Bolsa Família, ele está lá para 40 políticas públicas. Uma delas é o Bolsa Família. Se a gente não entender que o cartão é transitório, ele vai ficar com você, porque sua renda é muito baixa, e aí a gestão municipal tem que organizar você para que você consiga sair daquele momento de vulnerabilidade e consiga quebrar ciclos de pobreza. Quem é responsável por isso? O programa é do governo federal, foi ele que criou o programa. Manda para a Caixa e a Caixa faz o pagamento, né? Os CRAs organizam, né? A Secretaria de Assistência organiza e faz o pagamento. A gestão desse programa é municipal. Vem um recurso paralelo ao cartão, chamado Índice de Gestão Descentralizada, IGD, para você pagar um curso, botar essas pessoas, corrigir rotas, essas pessoas. Vem esse recurso para as prefeituras. E acho que depois da pandemia, é como se as pessoas limitassem nesse cartão e achassem que a vida é só aquele cartão. E com isso causa dependência e pressão no serviço público, porque sim, com R$600 você não consegue mudar a sua vida, né? E aí, o que é que você consegue mudar a sua vida? Quando é ofertado condições melhores. Quem é que oferta condições melhores? O serviço público, o terceiro setor, todo mundo engajado nessa proposta. A Paraíba, ela está hoje em torno de 640 mil famílias, tem um cartão do Bolsa Família, que as famílias têm composição familiar. Então, hoje na Paraíba, quase 1.500.000 pessoas têm o cartão do Bolsa Família, né? Está na composição familiar que tem o Bolsa Família. A gente tem mais de 60% do povo da Paraíba precisando do Bolsa Família. E aí eu coloco esse desafio, que a gente se depara com isso todos os dias, todas as horas, na secretaria. Esse nível de dependência desse cartão pressiona o serviço público, pressiona a saúde, pressiona a educação, pressiona a cesta básica lá na ponta. E essa dependência faz com que o Estado não evolua, que as pessoas não conseguem quebrar se graduar, sair de uma situação de vulnerabilidade social e ter acesso a condições melhores de vida. A gente tem lançado na Paraíba, vai lançar agora com esse programa Virada de Chave, nas 5 cidades mais dependentes do Bolsa Família, porque também são as 5 cidades mais pobres, que estão do sertão ao litoral, que 90% das famílias dessas cidades dependem do Bolsa Família. Imagina uma cidade com 3 mil habitantes e que a cada 10 pessoas, 9 têm o cartão. Empobrecimento da cidade. E que há 5 anos não gerou nenhuma carteira assinada. Então, você imagina uma cidade que depende do FPM da prefeitura e do pagamento do Bolsa Família e dos aposentados. Então, se a gente não entender que precisa chegar junto o serviço público com estratégia, com ações, você vai causando dependência a cada ano. Então, a Paraíba hoje, ela está com 85% da sua capacidade de Bolsa Família, né? A cobertura, com 1.500.000 pessoas, né, que tem o cartão do Bolsa Família, e a gente está com 1.300.000 pessoas que sobrevivem com até R$218 per capita. Então, você passar um mês inteiro com R$218. Aí eu pergunto a você, Flávio, que vem do piso batido como eu, o que é que uma pessoa faz com R$218 por 30 dias? Nada. Pega R$218, vá no supermercado, você traz quantas sacolinhas? Uma. Pois é, e elas vivem com isso. Então, olha o desafio, essa pressão no serviço público. Pressão por quê? Pelo um programa de alimento, restaurante popular, não está na mesa, não tem alimento em casa. Pelo SPAA, alimento no campo, chegar junto numa casa. Por um curso para o filho dela, que ela não tem perspectiva de vida, de esperança. E isso reverbera onde?
na violência. E outras ações que a gente está vendo hoje, que está tão perto da gente. Então, eu acho que a Paraíba precisa ter esse projeto social discutido na mesa agora, em 2026. Eu não tenho visto essa discussão, estratégia de Estado. O Estado evoluiu economicamente. É o terceiro do Brasil, economicamente. Mas essa prosperidade precisa ser compartilhada com os mais pobres. Senão a gente vai ter um Estado de gente rica e uma distância grande dos pobres. E não dá, né? Os indicadores terminam não se conflitando. Então, é esse o desafio da política, dos que vão disputar no próximo ano. Tem que apresentar uma proposta, um projeto que contemple todo mundo. Acho que o resumo é isso. Eu vejo na fala da secretária, o que falta, Paulo Neto, infelizmente hoje a gente vê muito discutindo lado A, lado B. Direita e esquerda, mas não se discute exatamente isso que a secretária está falando. Que é o mais importante. É o mais importante. Eu acho que tem que descentralizar essa questão de direita, esquerda, centro, meio. Vamos trazer à pauta essas problemáticas que a secretária colocou aqui, entre outras, saúde e outras que se tem. Né? Aproveitando essa fala da senhora, secretária, eu sei que já está no final, mas uma coisa no bem... finalzinho já. No finalzinho, uma coisa bem rápida e objetiva. A gente sabe que muitas pessoas que dependem do Bolsa Família, por exemplo, e no setor de privado, às vezes a gente sente um medo das pessoas de assinar uma carteira, porque a gente sabe que, por exemplo, eu tenho que ter essa consciência. A gente entrevista uma pessoa aqui, 3 meses de experiência. A pessoa já bota na cabeça, eu tenho 3 meses, e se não der certo? Eu vou perder meu emprego, eu tenho um Bolsa Família que é certo. Existe alguma coisa programada? Existe alguma coisa que pudesse deixar essas pessoas mais seguras, confiantes? Poxa, existe alguma forma, a senhora que está por dentro, como é que funciona isso? Mudou, Flávia, a legislação do Bolsa Família o ano passado. Então, se você arranjar o emprego hoje, não vai contar do hoje para adiante, vai contar o extrato dos últimos 12 meses que você estava desempregado. Então, mesmo que você passe os 3 meses e não consiga um emprego, mesmo que você tenha carteira assinada nos 3 meses, não vai contar. Porque o que vai definir é os últimos 12 meses. Então, você não vai perder o seu cartão do Bolsa Família. E, em segundo lugar, é de acordo com a renda. Se for uma casa que tenha 4 pessoas, que tenha um Bolsa Família, e que essa pessoa, uma delas arranje um salário mínimo, se você dividir tudo que ganha, botando mais um salário mínimo, a renda fica abaixo de meio salário mínimo para todo mundo. Quando você divide, não vai perder o Bolsa Família. E se ficar a mais? Se todo mundo ficar com R$1.000, aí você vai perder o Bolsa Família temporariamente, né? Ele vai baixar, na verdade, para metade do cartão. Se você recebe 600, vai receber 300, mesmo que a renda esteja maior das pessoas. E se a renda aumentar ainda mais? Se a renda aumentar ainda mais, você vai perder o cartão, vai lá para a fila, seu nome vai ficar lá em vermelho, você vai assumir o emprego da sua família toda, e se o emprego não der certo, você volta e você é prioritário a voltar o cartão. Então, você não vai ficar desprovido, porque o maior medo das pessoas era, e se não der certo na sua empresa, eu vou ficar com o quê? E eu ia para a fila, e agora não. Se não der certo, no outro dia meu cartão é ativado e a Caixa vai me pagar. Então, tem essa segurança para a pessoa. Muito bom. Ô, secretária, a gente não podia, claro, encerrar esse papo sem antes saber o futuro político. A senhora falou aí das discussões, o que é que a senhora espera que as pessoas que irão disputar a eleição ano que vem, que isso possa vir à mesa, ser trazido à tona. E Pauliana, já pensou como é que pode contribuir, como é que vai contribuir com essa discussão no ano que vem? Pois é, Paulo. Eu sou do partido PSB, né? Eu tenho um partido. No PSB a gente está discutindo nomes, mas não é qualquer nome. A gente quer colocar nomes de pessoas que possam contribuir positivamente com as eleições de 2026. O governador tem dito que a gente precisa montar deputados federais para levar para Brasília, para qualificar aquele congresso, que é importante ter essa voz de alguém da Paraíba que leve conteúdo para a Câmara Federal, e o partido PSB quer levar esses nomes. Então, eu entro como uma possibilidade de disputar a Câmara Federal, entro como mulher, não para ser cotista, compor as cotas de mulheres, mas para fazer a disputa de forma qualitativa, com qualidade, a política. E também por ser mulher, para representar as outras mulheres do meu estado, né? A gente está 100 mulheres, só tem Daniela, senadora. Na Câmara não tem nenhuma mulher. Que já disse que não vai ser candidata. Não vai ser, imagine, né? Se ela não vai ser candidata, e vamos ficar sem mulher.
Como é que a gente é a maioria na sociedade e no espaço da política a gente não tem ninguém para discutir a nossa pauta? Certamente a gente tem algo a contribuir, né, de forma à vivência. Somos nós que levamos o filho para vacinar, então na saúde a gente tem algo, na educação também. Tem a vivência que a gente precisa estar lá na política para discutir isso. Então entra com essa pegada de ser mulher, mas uma mulher que também serviu, né, ao serviço público, tem experiência no executivo, no legislativo, na gestão também estadual. Então, certamente, a gente já sabe o que vai fazer lá. Tem pautas importantes para discutir. O governador está montando quadros. O prefeito de Souza, ex-prefeito Tyrone, também está nessa proposta. Gervásio Maia, que é do meu partido, que já tem mandato, também está nessa proposta. Está montando uma nominata. Johnny está também? Johnny, que foi candidato a prefeito de Campina, também está nessa proposta. Com esses nomes aí, secretário, dá para fazer pelo menos 2, Pois é, Rafaela Camaraense está dentro do governo, também está nessa proposta. A vereadora aqui de João Pessoa, Fabiola Rezende, que defende a causa animal, também está nessa proposta. E aí o governador tem um time político que está convidando para fazer essa disputa, para fazer esse debate. E aí é como o Flávio falou, né? A gente liga o rádio na Paraíba de manhã, de tarde, de noite é política. Mas o que é que a gente escuta? Para onde vai o prefeito de João Pessoa? Para qual partido? O presidente da Assembleia? A gente escuta partidos, escuta para onde eles vão. E o povo da vida real, que pega o ônibus lá do Valentina, que vai lá para o terminal, na Lagoa, que vai lá para outro bairro, na praia, está preocupado com o quê? Com a sobrevivência. Não está preocupado para onde você vai. E vai ter o quê de bom para mim, para meu bairro? Qual o projeto que estão sendo discutido para meu bairro? Então, a gente quer fazer esse debate, sabe? A Paraíba, qual o projeto de Paraíba? Na gestão pública, sempre é possível fazer mais. João fez muito. Mas e agora? Vamos discutir o Estado? Qual o projeto de futuro para Paraíba? Qual é a tendência que a gente vai dialogar? Nós vamos trabalhar por onde? Quem foi eleito vai embalar o quê nesse Estado? Que dê certo para mim, que estou morando em Gramame, em Colinas do Sul. Então, acho que a gente precisa colocar na mesa aquilo que a população quer ouvir, porque está distante a política delas. E por isso que o povo não quer mais nem ouvir, está taxando a política como todo mundo igual. E não é. Então, acho que a gente vem fazer essa contribuição. Secretária, a gente tinha perguntas aqui, né, Flávio? Questionamentos para mais pelo menos 1 hora de programa, mas eu acho que a gente já abusou demais, até porque a sua assessora Otácia está ali também junto com o Agostinho, 2 grandes figuras, só tem um outro compromisso, né, assim que sair daqui, inclusive já está até um pouco atrasado, e é por conta disso que a gente agradece muito a sua gentileza de vir aqui, de bater esse papo, de ter essa conversa franca e aberta conosco, e os microfones e as câmeras vão estar sempre ligados. Sucesso, não só nessa sua atual desse seu atual desafio, ainda em um ano, mas um pouco menos de 1 ano, e também nos futuros projetos, viu? Eu quero agradecer primeiro a Flávio, né, pelo convite de estar aqui, foi muito importante essa conversa. Agradecer a Paulo, agradecer a quem está nos bastidores, a Carla e o Fernando, a nossa equipe que está aqui, Otácia e Agostinho, mas dizer o quanto foi relevante estar aqui, né? A gente conversou um pouco sobre quem sou eu, né? Então, sou aquela mulher que vem tão distante, né? O futuro, o que é que você faz, e isso faz com que aproxime a gente das pessoas. E o que está faltando é isso, é que essa voz chegue aos 4 cantos desse estado e com relevância, e agradecer assim o acolhimento, assim. Eu gostei demais de vocês. Que bom. E acho que a gente tem bons projetos futuros e também bons conteúdos aqui para apresentar a Paraíba. Já é tarde da noite e vamos encerrar. Obrigada, viu? Só uma última pergunta. Geralmente, isso aí a senhora responde com uma palavra ou uma frase. Em alguns papos aqui a gente faz um bate-bola, um jogo rápido, mas eu vou fazer só um com a senhora. Em uma palavra ou em uma frase, o que representam Pedro, Heitor e Maria para Poliana? Vida. Tá vendo? Vida. São os filhos, viu, gente? É sentido, São os filhos. Obrigado mais uma vez, secretária. Obrigado, sucesso, viu? Obrigado. Muito obrigado pela... Flavião, foi bacana? Muito bom. 15º episódio. Eu achava que a gente ia chegar no 15º, Flávio. Poxa, não, achavam que não. Igual não acreditaram na secretária quando em 45 dias a mulher quase que belisca a vaga de senadora. Gente, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Acompanhe nas nossas redes sociais os cortes, que a partir de amanhã serão divulgados com trechos dessa conversa com a secretária Poliana Huerto. Um grande abraço, boa noite, fique com Deus. Até
Quinta-feira, né? É quinta-feira. Tchau, Paraíba.